Bom, pessoal, estou aqui para poder fazer a resolução do problema de resistência equivalente, né? Esse problema que eu coloquei aí para vocês. Você tem várias resistências de 100 ohms ligadas dessa forma aí, de forma infinita, né? Esse problema foi um problema que eu encontrei em um concurso, né, similar a esse, e aí resolvi compartilhar com vocês, né, um problema que ele é um tanto complicado para resolver, principalmente se você nunca viu nada parecido antes, né, você vai sofrer um pouquinho. A questão aqui é a seguinte, né, eu acho que o que vale muito se você estiver fazendo uma prova de um concurso é o bom senso, né? E aí o bom senso aqui diz para a gente o seguinte, você olhando as opções de resposta, por exemplo, aqui não é o caso, mas se você olhasse as opções de resposta, você tinha que observar que é o seguinte, ó, naturalmente não tem como essa resistência equivalente daqui dar menor do que 200, porque você tem 200, 100 embaixo e 100 em cima. Então, na pior das hipóteses daqui, deveria ser acima de 200, ou até mesmo igual, né? Se aqui fosse o caso do equivalente do restante da zero, que não é o caso aqui, tá? Da mesma forma, se a gente for observar aqui, todo esse circuito que está aqui à direita dessa resistência de 100 que eu estou passando aqui em cima, né, vai ter uma resistência equivalente que vai estar em paralelo com esse 100. Como a gente já sabe, o resultado de duas resistências em paralelo não pode ser maior do que qualquer uma delas. Então, o resultado da associação em paralelo sempre vai dar menor do que a menor das duas. Aqui, no caso, a gente não sabe quanto que dá a resistência equivalente aqui desse trecho à direita, mas eu já sei que o resultado tem que ser naturalmente menor que 100. Então, a resposta aqui deverá ser alguma resistência equivalente entre 200 e 300, né? Isso já te ajudaria muito na resposta. De repente, você já eliminaria tudo e sobraria uma resposta só. E aí você já conseguiria marcar a alternativa certa, mesmo sem resolver o problema. Então, esse tipo de malandragem aí te ajuda muito na hora de fazer a prova, tá? Mas para resolver esse problema aqui, nós vamos ter que lançar mão de um raciocínio que, se você for o primeiro contato com esse exercício, talvez fica muito difícil de você imaginar isso na hora de uma prova, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Bateu a porta. Vamos pensar no seguinte. Eu tenho aqui abrir uma planilha do Excel aqui, que a gente vai fazer o seguinte cálculo, né? Nós vamos imaginar o circuito dessa forma aqui, né? Então, ele cresce infinitamente dessa forma, né? Eu vou acrescentando resistências de 100, mas eu vou pensar ele do lado oposto, pensando que ele está assim e vou acrescentando para cá, para a esquerda, resistências, de modo a formar esse circuito igual aqui, né? Para quem talvez não tenha compreendido a ideia, pode achar, mas sobraria duas aqui ainda, né? Não faz diferença, porque não entraria no cálculo, ok? Então, estou pensando dessa forma aqui, começando assim, e eu vou acrescentando as resistências do circuito, em vez de aumentando ele da esquerda para a direita, eu vou aumentar ele da direita para a esquerda, formando o mesmo circuito. E vamos ver o que vai acontecer. Tá? Eu montei uma planilha do Excel aqui, vou colocar o valor base de resistência, que é de 100 ohms, tá? E vamos colocar aqui os valores para a gente poder fazer a conta. A conta que eu vou fazer, aqui em cima desse circuito de baixo, eu vou somar as três aqui, colocar em paralelo com 100. Vou ter um resultado, que vai ser a resistência equivalente N, né? E aí, depois eu vou somar com 200 e colocar em paralelo de novo, que vai ser a N mais 1. Na linha de baixo, isso vai se tornar N, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazendo esse circuito aqui sempre dessa forma. Soma as três, coloca em paralelo. Soma as três, né? Coloca em paralelo. Tá? Então, soma as três aqui, o resultado põe em paralelo. O resultado somo com as outras duas, paralelo. Vou fazendo isso recursivamente. Então, aqui você tem R mais R, vou colocar aqui igual a duas vezes o 100, né? Duas vezes o resultado ali. Tá? Vou colocar aqui no Excel para a gente poder resolver isso de forma mais genérica. Tá? Eu multiplico por 2. Então, vou ter 200. Aqui eu vou ter o mesmo valor daqui,
né? É importante a gente bloquear, travar essa célula aqui, né? Para não mudar o valor. Então, eu tenho 100, tá? Aí, a primeira conta que eu vou fazer é a seguinte. A resistência equivalente N aqui, vamos colocar como 100, né? Que seria essa primeira resistência aqui de baixo, 100. Tá? E aí nós vamos fazer a N mais 1, que seria o resultado dessa associação aqui em paralelo, né? Já somando as três aqui e colocando em paralelo com essa. Tá? Então, o resultado disso daqui será igual ao 100, não é isso? Mais essas duas aqui, que vai totalizar 300. É importante a gente colocar de forma recursiva. E aí eu multiplico, né, para fazer o paralelo, eu pego aqui, né, o 300, multiplico, faço a regra, multiplica e divide pela soma. Então, eu tenho 300 vezes 100 dividido por 300 mais 100. Né? Só que aqui eu vou colocar de forma genérica para a gente poder continuar fazendo o cálculo. Então, eu multiplico aqui. Cadê? E divido pela soma. A soma vai ser esse cara, mais esse cara, mais o C2. Tá? Então, o resultado da resistência equivalente aqui dá 75, né? Realmente, 300 vezes 100 dividido por 400. Né? Se você fizer, vai dar esse resultado de 75. Aí agora eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou repetir esses valores, né? E aqui eu vou colocar igual a esse resultado daqui, tá? Que agora essa resistência de 75, ela passa a fazer, tá aqui, né? Aí eu vou somar com 200, tal, e vou fazer a mesma conta. Então, vou lá e repito a conta que eu tinha feito aqui, né, para o outro. Aí agora eu vou ter aqui, ó, né, pensar dessa forma. 75 mais 275, aí faço a conta, multiplico por 100, divido pela soma. Né, o resultado vai dar 73,33. Tá? E aí, agora, vou já colocar uma quantidade maior aqui, para a gente repetir essa conta várias vezes. Aí, esse resultado eu coloco igual, 73,33, e repito essa conta aqui, né? Observa que já deu um pouquinho menor. Aí agora eu vou repetir esse raciocínio aqui para os outros, tá? Então, veja aqui, eu não preciso nem fazer muitas contas para ver que o resultado da resistência equivalente está convergindo para um valor aqui de 73,2051. Então, quando eu vou fazendo isso, somo aqui, paralelo com essa, somo, paralelo com essa, somo, paralelo com essa, o resultado aqui vai dar quanto? Né? No final vai estar dando 73,51. Se a gente colocar aqui, aumentar o número de casas decimais aqui, a gente vai ver que, né, seja, se tem alguma diferença, é numa casa decimal bem mais longe ali. Tá? Então, o valor, né, está convergindo para esse daqui, e, naturalmente, quando eu termino, que eu somo as duas aqui, o resultado da resistência equivalente final, vou colocar aqui final, terá o valor, esse cara aqui, né? A gente precisa ficar repetindo essa conta 1 milhão de vezes para chegar a esse resultado, né? Vai ser 200 não, vou colocar aqui, ó, esse daqui, mais aqui. Vou colocar tudo como número, acho que foi esse problema. Que não coube, pronto. Então, 273, vou colocar menos uma casa que 51 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente.
Se a gente mudasse aqui, né, para outro valor, por exemplo, 200, né, é bom que a planilha já faz a conta de uma vez, né? Eu teria aqui 546,4102 ohms de resistência equivalente. Então, essa é a forma da gente fazer, né? Se a gente não conseguiu fazer aí, pensando um pouquinho e usando o Excel, eu consigo fazer dessa forma, tá? Mas a gente consegue resolver também na raça, né? Como diz o outro, na base da matemática. Então, vejam que agora eu posso converter esse circuito aqui no seguinte, ó. Eu vejo que chega um determinado momento que a resistência equivalente aqui, ela começa a se repetir. Então, vou ter resistência equivalente aqui igual à mesma resistência equivalente entre A e B nesse ponto, né? A gente chegou a essa conclusão agora ali mesmo no Excel, tá? E agora eu vou resolver uma equação para esse circuito, né? O fato é que eu tenho que observar que essa resistência equivalente aqui vai ser igual à resistência equivalente RAB do circuito, tá? E aí eu faço a conta. A resistência equivalente vai ser o quê? O paralelo dessas duas, né? Que por sua vez é a multiplicação dividido pela soma, né? Então, R vezes a resistência equivalente dividido por R mais a resistência equivalente. E aí, por fim, somo as duas resistências, R e R, né? E aí eu destrincho essa conta aqui, passando esse cara que está aqui de baixo, né? Multiplicando aqui e multiplicando aqui. Então, fica resistência equivalente vezes, né? Resistência equivalente mais a resistência R, igual a, né? Essa parte aqui de cima, a multiplicação da resistência equivalente vezes R, mais, né, 2R vezes esse cara aqui, né? E a matemática, tem que entender um pouquinho de matemática, senão você vai sofrer, tá? E aí eu monto uma equação do segundo grau, tá? Em função da resistência equivalente. E aí eu uso aquela história, fórmula de Bhaskara, tal, aquela história toda lá, para resolver a equação do segundo grau. Tá? Não vou comentar muito mais a respeito disso daqui, não, só estou explicando como que funciona, porque é uma matemáticazinha que não é complicada, mas para quem não tem muito hábito de lidar com matemática, pode ser um pouco complexo, né? Mas não é nada demais, é só né, entender um pouquinho da matemática e da álgebra. Tá? Então, eu resolvo a equação do segundo grau, né, obtida em função da resistência equivalente, tá, em função do R, tá, faço a continha aqui, tá, lembro do B ao quadrado, menos 4AC, delta, né, dentro da raiz, menos B, aquela história toda, né, fórmula de Bhaskara, como diz o outro. E resolvemos, né, aí chegamos a essa raiz quadrada, esse resultado aqui, né, 2R mais ou menos 2R raiz de 3 sobre 2, né, eu elimino o 2 aqui dos dois lados na equação, divido por 2, fica só R mais ou menos R raiz de 3, coloco o R em evidência, vou ter 1 mais raiz de 3 vezes R, o que vai realmente de encontro com o nosso resultado aqui, né? Se a gente for observar, colocando 100, aqui como nós fizemos no começo, realmente 1 mais raiz de 3 vai dar aproximadamente aí, 2,73, né? 2,732, né? Multiplicado por 100 vai dar esse resultado. Então, essa é a resistência equivalente final, tá? Beleza, pessoal? O resultado foi esse. Tá? Lembrando que houve uma certa confusão aí com relação aos resultados da resistência equivalente. Tem gente achando que daria esse valor aqui de 200 ohms, né? 200 ohms daria num circuito, por exemplo, tipo esse, aonde eu pegaria aqui, eu tenho 100 e 100, e várias resistências iguais de 100 em paralelo, mesmo que não fosse igual também, né? Você, como está tendendo ao infinito, né, você teria uma resistência equivalente aqui de zero. E aí sim, né, você teria 200 de resistência equivalente. Mas não é o nosso caso, né? A gente viu que essa soma aqui de 100 e 100 aqui embaixo, ela impacta na resistência equivalente. A gente conseguiu observar tanto na forma da equação, como usando uma planilha do Excel aqui para poder verificar isso. Então, nós tiramos uma conclusão da planilha do Excel e depois utilizamos essa conclusão
que foi tirada da planilha do Excel para poder resolver a questão de forma mais literal, né? E chegamos a esse resultado aqui, que é a resistência equivalente, né, de uma forma genérica, 1 mais raiz de 3 vezes R. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado da resolução e que tenha servido aí para discutir melhor os conceitos de resistência equivalente e tudo mais. Grande abraço a todos aí, fique com Deus e até mais.